Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Sessões dos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014. Karina, eu tenho a impressão que, embora tenhamos muitos processos que foram julgados, mas um ponto de destaque, com certeza, é o início, efetivamente, do julgamento dos chamados embargos infringentes na ação penal 470. Na semana anterior, nós tivemos a ação penal, os embargos infringentes citados e julgados, mas em termos de recursos que foram apresentados. Os embargos propriamente ditos começaram a ser julgados esta semana. Na semana passada, o que veio a plenário foram agravos regimentais contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que não teria conhecido desses embargos infringentes, reafirmando a tese que o Supremo já decidiu, por maioria, de que para a apresentação desses chamados embargos infringentes, da forma como prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, são necessários pelo menos 4 votos favoráveis ao réu, ou seja, 4 votos pela absolvição. Então, na semana passada, o que se discutiu foi justamente aquelas situações de que condenados que não tinham alcançado os 4 votos insistiam na tese de que pela legislação processual penal haveria a possibilidade de conhecimento dos embargos. Ultrapassada essa fase, pautado para essa semana, na quinta-feira, os embargos infringentes, propriamente dito, daqueles condenados que tiveram 4 votos favoráveis no crime de formação de quadrilha. Nesses embargos, todos eles, a relatoria do ministro Luiz Fux, e eu diria que o grande destaque da semana, sem dúvida alguma, foi o começo desse julgamento, que pode mudar, a depender do resultado desses embargos, que nós vamos ver na semana que vem, porque já está prometida a continuidade do julgamento, pode impactar no quanto de pena cada um desses condenados que entraram com esses embargos deverão cumprir no total, na soma total das penas que foram aplicadas na ação penal 470. Então, sem dúvida, o início desse julgamento dos embargos é o grande destaque da semana no plenário do Supremo. E como se dá exatamente, como se dão esses impactos, nós vamos ver ainda nessa edição do Plenárias. O início do julgamento dos embargos infringentes foi na quinta-feira. Primeiro, vamos conferir os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 19 de fevereiro, do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisaram um recurso extraordinário contra acórdão do TJ alagoano, que entendeu que um candidato não deveria ter sido eliminado do concurso público que prestou para o cargo de agente de Polícia Civil do Estado de Alagoas. Para a defesa do impetrante do recurso, havia inconstitucionalidade no edital, que teria prejudicado o candidato, aprovado na primeira fase e desclassificado na segunda. O procurador do Estado de Alagoas defendeu que o candidato não foi prejudicado pelo edital do concurso, que era bem claro em suas especificações. O Estado de Alagoas promoveu o certame para a Polícia Civil do Estado no ano 2001. E no seu edital previa que de uma determinada etapa do concurso para a seguinte, só ultrapassaria essa fase aqueles que se encontrassem dentro do dobro do número de vagas ofertadas, o que não é o caso do recorrido, e em razão da qual ele entrou com mandado de segurança querendo declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. O advogado do candidato alegou que muitos concursos públicos não têm critérios bem definidos. O que nós temos percebido é que falta na regulamentação e o regime jurídico dos concursos públicos está sendo implementado via jurisprudência, via entendimento jurisprudencial, e não permite, na perspectiva subjetiva dos candidatos, o controle, ministro Celso de Mello, do hipercognitivo valorativo adotado pelo Estado para o estabelecimento desses critérios em concurso público. Com base na cláusula de barreira que determina a eliminação do candidato que não teve bom desempenho no concurso ou em alguma de suas fases, o relator, ministro Gilmar Mendes, votou pelo provimento do recurso. Ele justificou que os concursos, pelo acentuado número de candidatos, têm de ter uma fase de afunilamento. Caso contrário, dificultaria a operacionalidade do processo de seleção. O denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação
em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na petição inicial do mandado de segurança, o impetrante pondera que a não participação do candidato em alguma etapa ou fase do certame impossibilita sua nomeação e lhe nega o direito de obter título que poderia ser aproveitado em outro concurso que venha a participar. Entretanto, cabe frisar que, embora a aprovação em concurso público possa ser aceita como título em alguns editais, em alguns concursos, o objetivo princípio do concurso não é o fornecimento de titulação aos seus participantes, mas o preenchimento de vagas existentes no serviço público pelos candidatos, né, com maior qualificação, atendendo assim às necessidades da administração. Nesse ponto, observa ainda que as cláusulas de barreira, desde que fundadas em critérios de discriminação adequados, como analisado, além de não infringir o princípio da igualdade, são imprescindíveis para a viabilização do próprio concurso, a sua operacionalização, a sua funcionalidade. Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas dos concursos e, por isso, a administração costuma estabelecer cláusula de barreira antes dessa fase. Dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas previstas no edital. Desde que fundarem critérios de discriminação, adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com base na consecução desses fins por parte da administração pública, isto é, com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos. Outra situação comum de previsão de cláusula de barreira em editais são as notas de corte da prova objetiva, que estabelece que, entre os não eliminados, terá sua prova discursiva avaliada apenas número predeterminado de candidatos, considerando-se o custo operacional do concurso. Nesse ponto, destacamos que o expediente não constitui apenas uma medida operacional fundada em questões financeiras, mas também na limitação de recursos humanos presente na maioria dos concursos. A restrição de participantes da etapa discursiva é medida, muitas vezes, necessária à adequada correção das provas pela comissão avaliadora do concurso dentro dos prazos estabelecidos pelo edital para a publicação dos resultados de cada fase. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros por unanimidade. Na segunda parte da sessão, os ministros analisaram todas as ações diretas de inconstitucionalidade da pauta do dia. Entre elas, uma do governo do estado do Amazonas, que questionava um convênio assinado com o CONFAS, junto com as secretarias de Fazenda do Distrito Federal e de outros estados. Entre outros itens, o convênio exclui o açúcar de cana do benefício de não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na remessa para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus. Com base na Constituição Federal, o governo do Amazonas entendia que não é permitido ao CONFAS legislar sobre matéria tributária relacionada à Zona Franca de Manaus. Os ministros julgaram inconstitucionais os convênios assinados com o CONFAS em 1990. A sessão plenária desta quarta-feira ela teve algumas curiosidades. Normalmente é um dia dedicado a uma quantidade variada de temas analisados pelos ministros, diferente da quinta-feira, que normalmente é dedicada à matéria penal. Nesta quarta-feira, especificamente, nós tivemos essencialmente um tema relacionado a serviço público, mas diversos subtemas em uma grande maioria de ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas, com exceção de um recurso extraordinário, que foi exatamente aquele relacionado a tema concurso público. E um outro tema de destaque também, esse do ICMS. Quer dizer, na verdade, nós tivemos uma grande variedade de subtemas em julgamento na sessão plenária da quarta-feira. Embora a pauta tivesse composta pela maioria de ações diretas de inconstitucionalidade, em que, na sua maioria, todas foram julgadas ou parcialmente procedente ou procedentes, elas atacavam, no caso dessa do ICMS, no estado do Amazonas, atacavam alguns convênios firmados pelo CONFAS e secretarias de Estado de Finanças e que previa essa isenção, na verdade, o pagamento de ICMS em determinados produtos nessa Zona Franca de Manaus. E os ministros acabaram por unanimidade julgando esses convênios inconstitucionais porque todos os produtos da Zona Franca de Manaus teriam a isenção da cobrança desse ICMS. Foi um julgamento até muito rápido, a ministra Carmen Lúcia é sempre muito clara, os ministros acabaram acompanhando por unanimidade. Em outras ações diretas de inconstitucionalidade, julgadas ou procedente ou parcialmente procedentes, havia uma peculiaridade também.
também, na grande maioria delas, atacavam dispositivos das constituições estaduais dos estados que foram atacados aqui nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o poder constituinte derivado decorrente, que nós chamamos, né, que nós, na didática constitucional, nós falamos dessas constituições estaduais, desse poder constituinte dos estados, legislar dentro do seu próprio território, ter a sua própria Constituição estadual. Alguns dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo ainda na quarta-feira. E eu diria que o destaque maior na quarta teria sido o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que falava da cláusula de barreira prevista em concursos públicos. Ela é constitucional ou ela é inconstitucional? No recurso, o que se buscava, na verdade, era derrubar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas que dizia que essa cláusula de barreira feria, sim, o princípio da isonomia e, portanto, seria inconstitucional. Mas os ministros, também por unanimidade, um julgamento que foi bastante rápido também, acabaram julgando a cláusula constitucional e necessária justamente por conta da grande quantidade de pessoas que acabam querendo entrar no serviço público e essa cláusula de barreira, ela vem ao encontro das necessidades da eficiência do serviço prestado pela administração pública. O Procurador-Geral da República afirmou, durante a sua sustentação oral, de que essa cláusula ela é necessária e não fere o princípio da isonomia, porque as regras são elas são genéricas, elas são abstratas, elas são prévias, elas são de conhecimento de todos os candidatos. Então, no momento que você vai se submeter a uma prova no concurso público, o edital, ele traça quais são as diretrizes e as regras. Então, o ministro Gilmar Mendes disse, nós temos a fase de eliminação, em que existe uma nota de corte mínima que você tem que alcançar, caso contrário, você sequer vai para a segunda fase. E normalmente nessa fase de eliminação tem, para alguns concursos, a fase de aptidão física também, que ela é aplicada, e depois tem a cláusula de barreira, e que vai estabelecer, é justamente esse o ponto que se discutia aqui, a cláusula de barreira, ela vai permitir que apenas um determinado número de pessoas avance para a segunda fase, justamente para que aqueles que tenham obtido a melhor classificação possam continuar no concurso, no certame. A alegação aqui é de que o candidato teria sido prejudicado e teria sido violado o princípio da igualdade na medida em que ele teria obtido a nota mínima para ser aprovado para a segunda fase, mas não estaria dentro daquele número X previsto no edital para a classificação na segunda. E isso, para ele, violava o princípio da isonomia. Os ministros confirmaram que essa cláusula de barreira é necessária e ela não fere de forma alguma o princípio da isonomia por conta de vários outros princípios que estão atinentes e pelo grande número de pessoas que pretendem ingressar no concurso público. Confirmada, portanto, cláusula de barreira em concurso público é absolutamente constitucional. Além da constitucionalidade, como se tratava de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, também é uma decisão que vale, portanto, para processos semelhantes que questionem a mesma coisa. Exatamente. Destaque, portanto, da sessão plenária desta quarta-feira. Vamos agora para a sessão da quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2014. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar naquela sessão os embargos infringentes de 5 condenados na ação penal 470. Os advogados pediram a absolvição quanto ao crime de formação de quadrilha. Já o Procurador-Geral da República argumentou que as provas foram suficientes, sim, para a condenação. No início da sessão, o ministro Luiz Fux, relator dos embargos infringentes da ação penal 470, sugeriu a leitura dos relatórios dos 5 recursos previstos na pauta do dia e que fossem feitas as sustentações dos advogados dos condenados. O relator propôs ainda que fossem julgados primeiro os recursos relativos aos crimes de formação de quadrilha. Obedecendo à regra de que os embargos infringentes têm como objeto de cognição da Corte a matéria objeto da divergência, nós temos aqui, basicamente, a discussão acerca do tema do crime de quadrilha, a sua tipificação à luz dos elementos enumerados pelo Código Penal. A Corte e os advogados concordaram com a proposta do ministro Luiz Fux e a sessão teve sequência com as sustentações dos advogados de defesa. O advogado de José Dirceu e a defesa de Cátia Rabelo argumentaram que as provas contidas na AP 470 não são suficientes para levar à condenação de seus clientes por formação de quadrilha. As provas não demonstram terem os acusados se organizado de forma criminosa, com estabilidade e permanência, para o específico fim de cometer crimes, praticando o delito tipificado no artigo 288 do Código Penal.
O voto condutor fundamenta ainda a condenação por quadrilha, fazendo referência à unidade de desígnios e divisão de tarefas que seria própria de uma quadrilha organizada. Mas, senhores ministros, eu gostaria de ressaltar aqui que acordo de vontades e divisão de tarefas não são elementos exclusivos de uma associação criminosa. Os advogados de José Genuíno e Delúbio Soares se apoiaram no fato dos 4 votos favoráveis aos condenados no julgamento da ação penal e acreditam que isto pode levar à mudança dos votos contrários naquela ocasião. O acusado Delúbio Soares, na verdade, ele se associou na Constituição do Partido dos Trabalhadores. Se depois contou com a colaboração de Marcos Valério para viabilizar os recursos com os quais, segundo esta Corte, teria corrompido parlamentares, isto foi mera coautoria, isto foi mera coparticipação. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez a sustentação do Ministério Público contra cada um dos condenados e lembrou que nos autos são consistentes as provas que apontam a prática de crime de formação de quadrilha. Crime de quadrilha é crime formal que independeria até mesmo da prática de crimes subsequentes, bastando a organização permanente, organizada, com vistas à prática de delitos. Ao concluir, o Procurador-Geral da República acentuou que o Ministério Público Federal mantém o desprovimento dos recursos. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, consultou os demais ministros e decidiu continuar o julgamento na próxima quarta-feira. Pois é, Karina, então, só reforçando, nós tivemos na sessão plenária desta quinta-feira a apresentação do relatório do ministro Luiz Fux nestes 5 embargos infringentes referentes ao crime de formação de quadrilha. Na sequência, as sustentações orais, incluindo também a apresentação dos argumentos no plenário do Procurador-Geral da República. E o que ficou, em termos de continuidade destes 5 processos, foi o voto do ministro relator e a continuação da votação dos embargos infringentes. Agora, existem outros embargos infringentes também, referentes a outros crimes. Isso. Tudo isso, existe uma expectativa de desenvolvimento durante as sessões da próxima semana. O ministro Luiz Fux, ele sugeriu que os votos fossem proclamados na semana seguinte, em havendo a possibilidade, ou não sendo esgotados os temas, ou não sendo concluído o julgamento na quarta-feira, há uma expectativa de que na quinta esse julgamento ainda seja retomado. Mas nós teremos, acredito que até antes do Carnaval, considerando que na semana que vem nós já temos essa circunstância, nós tenhamos já uma confirmação da procedência ou improcedência desses embargos. E qual é a grande expectativa? Na grande maioria desses embargantes que alegam a violação da própria Constituição, de que a sua condenação não seria justa, eles foram condenados, na grande maioria, por 2 anos e 3 meses pelo crime de formação de quadrilha. O que isso implica na prática? A redução da pena deles. Então, caso eles sejam absolvidos pelo crime de formação de quadrilha, aqueles que tiveram condenações acima de 8 anos cumpririam a sua pena no regime semiaberto, porque cairia para menos de 8 e mais de 4. Eles hoje já cumprem essa pena, já existe uma execução provisória da pena, eles no regime semiaberto, mas que, confirmada essa condenação, eles passarão, e transitado em julgado o processo, eles passarão a cumprir a pena no regime fechado, que não possibilita essa saída para o trabalho ou para o estudo, no regime fechado. Então, para a defesa desses condenados, é absolutamente imprescindível que haja um êxito nesse julgamento para que esses 2 anos e 3 meses, 2 anos e 11 meses, sejam afastados da condenação para que eles possam continuar a cumprir a pena nesse regime semiaberto, já que parte da pena que já foi confirmada, já houve trânsito em julgado em relação aos outros crimes, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, enfim, eles possam continuar a cumprir essa pena nesse regime semiaberto. Então, esse é o impacto da decisão do Supremo que
promete ser para a semana que vem, na quinta-feira, na votação acerca desses embargos infringentes. No máximo na quinta-feira, né? Porque no máximo na quinta, exato. Inclusive, até uma sugestão que foi apresentada foi no sentido, e foi acatada pelo plenário, foi no sentido de que houvesse a convocação de uma sessão extraordinária na manhã da quinta-feira. Ou seja, o tema deve ser retomado, o julgamento deve ser retomado na sessão plenária da quarta-feira, já convocada a sessão plenária da quinta-feira pela manhã, tem sessão também plenária do Supremo Tribunal Federal na tarde da quinta-feira, normalmente está prevista. Se eles não conseguirem deslindar esse julgamento na sessão plenária da quarta, haveria então a confirmação da convocação da sessão plenária da quinta pela manhã, dando-se continuidade, portanto, ao julgamento, na expectativa de que antes mesmo do carnaval, do feriado de carnaval que teremos logo na semana seguinte, já haja um deslinde, um encerramento do julgamento destes embargos infringentes. Vamos acompanhar na próxima semana, você vai acompanhar ao vivo, inclusive, esses julgamentos aqui na TV Justiça, no Direto do Plenário, os destaques, claro, também no programa Plenárias, como em todos os nossos finais de semana. Então, portanto, já tem um encontro marcado nesse sentido na semana que vem, haja ou não sessão na parte da manhã da quinta-feira. Outro destaque da semana aqui no Supremo Tribunal Federal foi a primeira audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante 2 dias, representantes dos mais variados segmentos do direito apresentaram propostas para melhorar a prestação de serviços na Justiça. O aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário foi o tema da terça-feira, fechando o encontro. No começo da tarde, os expositores deram seguimento ao debate sobre o aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário. As disparidades nos índices de desenvolvimento humano em regiões do Norte e Nordeste foram discutidas pelo vice-presidente da OAB do Ceará. Ele ressaltou que nesses estados mais pobres da federação está a maior taxa de congestionamento da justiça. São os estados, senhoras e senhores, mais pobres, com mais dificuldades, com menos estrutura, com a pior distribuição de renda, com maiores índices de violência e menor qualidade de educação e desenvolvimento humano. Esses locais clamam por justiça mais célere, portanto, carecem de uma atenção diferenciada na implementação das estratégias. A execução fiscal também foi tema de análise na audiência. Para o representante da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, é necessário alterar os caminhos para diminuir o litígio na execução fiscal. É gravada com um grau de ineficiência muito alto, né? Podemos dizer, talvez, que o índice de recuperação da execução fiscal gira em torno de 2%. Mudanças também na execução fiscal foram defendidas pelo Procurador da Fazenda Nacional. 5 medidas, 2 administrativas, 2 legislativas e 1 de moralidade política, deveriam ser adotadas, segundo ele. O procurador também apontou dados sobre a demanda de ações, onde 6,8 milhões de processos judiciais de execução fiscal tramitaram em 2013. 6,8 milhões de processos judiciais, número consolidado de 2013. Porém, conta com 0,6 servidor de apoio por procurador da Fazenda Nacional. Virtualmente não temos carreira de apoio. Outro tema abordado foi a alteração no modelo atual da Justiça Eleitoral. A presidente do TRE do Rio Grande do Sul disse que em 8 décadas de atuação da Justiça Eleitoral, o país tem se tornado referência nos processos eleitorais. Levamos 2 horas para declarar os resultados das eleições que envolveram 130 milhões de eleitores no ano de 2012, a um custo inferior a R$1 por eleitor. Pela manhã, no começo da audiência pública do Conselho Nacional de Justiça, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, destacou as principais dificuldades da execução fiscal. Segundo ele, os processos são longos, pouco efetivos e a situação precisa ser mudada. Entre as alternativas para solucionar os problemas estão mudanças na lei de execução fiscal, conciliações e protestos de certidões da dívida ativa. Uma vez localizado o devedor, gasta-se 1 ano para localizar e penhorar algum bem. Dá uma ideia do que gasta-se de fato no âmbito do Poder Judiciário e também na administração pública, se está associada a esse trabalho, para a realização e efetivação de uma cobrança, de um crédito que tem
um princípio de legalidade e legitimidade já previsto, já admitido. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a valorização dos magistrados, transparência e planejamento no judiciário. Ele acredita que para dar mais celeridade aos processos, seria ideal que os tribunais funcionassem em 2 turnos. A justiça tem que entender que o funcionamento em 2 turnos vai ao encontro de sua própria dignidade. É uma decisão do CNJ que apoiamos. Outras audiências públicas já têm perspectiva e data marcada para acontecer, inclusive sobre matérias que são afeitas ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E você acompanha sempre aqui pela TV Justiça. Assim como na semana que vem, estaremos acompanhando, como sempre, os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Tanto no direto do plenário, quarta e quinta-feira ao vivo, e no final de semana com plenárias. E por aqui nos despedimos no nosso programa Plenárias de hoje. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.